Moisés e Akenaton. A mesma pessoa? Um teólogo da Universidade de Oxford notou, durante um debate radiofônico da BBC, que não havia indícios históricos de que personagens como Abraão, Moisés, Davi ou Salomão tenham mesmo existido. Eles aparecem, disse ele, apenas em escritos hebreus estrangeiros. Então, esclareçamos a natureza da história que, segundo todas as definições legítimas, é um registro cronológico de acontecimentos públicos importantes, acontecimentos e negócios passados. A história é o registro de acontecimentos, não os próprios acontecimentos. Não há regra que diga que apenas os registros da Grã-Bretanha ou de outras nações cristãs podem ser consideradas como história, como um professor implicitamente afirmou. A esse respeito, a antiga literatura hebraica que surgiu em determinado ambiente no Oriente Médio é tão historicamente válida quanto o registro de qualquer outra raça, de qualquer outro lugar. Tudo deve ser levado em consideração para ser possível visualizar o quadro todo. Logicamente, esses distantes personagens da história judaica não aparecem na história das nações além de seu próprio ambiente, mas também não aparecem apenas na Bíblia. Antes do século XX, pouco se sabia a respeito das antigas tradições cananeias, mas a partir de 1929, um grande número de textos, de cerca de 1400 a.C., foi encontrado em Ras Samra, a antiga cidade de Ugarat, no noroeste da Síria. Mais recentemente, também, como em 1975, descobriram-se mais tábuas nos arredores de Tel Mardik, a antiga cidade de Elba. Personagens até então considerados apenas bíblicos eram trazidos à vida arqueologicamente, incluindo Esaú, Abramu, Abraão, Israilu, Israel e Ibnum, Eber. Essas descobertas, comparadas com outras similares na Mesopotâmia, no Egito e em outros locais, provam, sem deixar dúvidas, que não podemos limitar a história ao material disponível em arquivos a qualquer dado momento. Há mais história adormecida sob os oceanos e as areias varridas pelos ventos do que jamais podemos encontrar. E quanto a Moisés? Moisés, ele geralmente é visto como judeu em uma época em que não havia judeus. Frequentemente se imagina que fosse hebreu, quando na verdade ele emergiu do Egito com os israelitas. Alguns supõem que ele tenha sido um líder israelita. Mas, apesar de todas essas noções popularmente concebidas, o Antigo Testamento deixa perfeitamente evidente que Moisés não era nem hebreu nem israelita. Êxodo 2,19 especificamente se refere a Moisés como egípcio. Chega-se mesmo a afirmar, em Êxodo 4,10, que Moisés estava preocupado com sua habilidade em dirigir-se aos israelitas no Egito, que lhe havia sido pedido em Êxodo 3,12, confessando não ser eloquente, mas pesado de boca e pesado de língua, ou seja, não era versado na língua israelita. A egiptíaca de Maneto, conselheiro do faraó Ptolomeu por volta de 300 anos antes de Cristo, registra que Moisés foi um sacerdote egípcio em Heliópolis. O historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, não concorda com essa declaração de Maneto, mas, em seu Antiguidades Judaicas, ele próprio diz que Moisés era comandante do exército egípcio na guerra contra a Etiópia. A rota para a descoberta da identidade de Moisés reside em seu nome que, embora convertido para Moshe, em hebreu, não tem origem israelita ou hebraica. Esse fato, além da indicação de Êxodo 11:3, Moisés era muito famoso na terra do Egito, leva a perceber que o nome Moisés tem uma raiz egípcia. Como citaram Sigmund Freud, James Henry Breasted, Ahmed Osman e outros que pesquisaram a etimologia, o nome Moisés, na verdade, deriva da palavra egípcia Mose, grego Moses, relacionada a um rebento ou herdeiro, como em Tutmose, Tutmoses, nascido de Tut, e Amenmose, nascido de Amon. O nome hebraico Moshe supostamente deriva da palavra Moshe, que significa aquele que tira, ou o que tira. Isso viria do nome dado a Moisés pela filha do faraó, que tirou seu cesto de juncos do rio. É extremamente improvável, porém, que uma princesa egípcia,
conhecesse etimologia hebraica, especialmente porque o hebreu não seria a linguagem dos israelitas após mais de 400 anos de estabelecimento no delta. Ela certamente teria dado um nome egípcio para o bebê que adotou. Em segundo lugar, Moisés não era o que tira, o Moshe. Ele foi o tirado, cuja palavra hebraica equivalente era Moshil. A raiz da história do menino no cesto de junco não é difícil de rastrear. Ela aparece nos registros que os israelitas posteriores, que foram capturados por Nabucodonosor na Babilônia, 586 a 536 a.C., sem dúvida leram atentamente, com interesse ancestral. Nas bibliotecas da Mesopotâmia haveria a história da criação original, o Enuma Elish, junto com o épico de Gilgamesh, que descrevia a grande inundação, e a Tábua Adapa, que detalhava o primeiro homem que reinou, o Adamo. Entre esses arquivos de argila, antigos já no século 6 a.C., havia o protótipo da arca de juncos na lenda de Charruquim, que se tornou Sargão, o Grande, rei da Acádia, 2371 a 2316 a.C. Um texto assírio relacionado a Sargão diz: minha mãe de criação me concebeu. Em segredo, ela me carregou. Ela me pôs em um cesto de juncos e, com piche, ela selou a tampa. Ela me atirou no rio, que não me cobriu. O rio carregou-me até aqui, o carregador da água. Quem era então o bebê egípcio que se tornou um homem chamado Moisés, o legendário personagem que cumpriu sua famosa missão no Monte Horebe e encontrou seu destino como patriarca da lei judaica? O livro do Êxodo relata que a vida do bebê Moisés estava sob ameaça, porque o faraó decretara a morte de todos os varões israelitas recém-nascidos. A suposta razão para essa sentença era que os israelitas se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo 1:7. Fora ordenado que todo filho que nascesse deveria ser atirado no rio. Assim, uma mulher da casa de Levi colocou o seu menino de 3 meses em um cesto de juncos e piche, colocando-o entre os caniços da água. A história torna-se então algo implausível, pois surge a filha do faraó, que não parece se importar com as ordens de seu pai. Ela descobre o bebê e inicia uma conversa com a irmã dele, que por acaso estava por perto. O bebê foi então devolvido à sua mãe, que foi paga pela princesa para criá-lo. Em pouquíssimo tempo, o menino voltara ao ponto de partida e todo o medo da perseguição faraônica parecia ter sido esquecido. Finalmente, a princesa adotou o menino como seu filho e o chamou de Moisés, sem que ninguém pensasse em perguntar a respeito de seus pais naturais. Eis a história bíblica da infância de Moisés. Já no verso seguinte, Êxodo 2:11, ele aparece como um homem adulto. O linguista histórico Ahmed Osman, nascido no Cairo, conduziu profundas pesquisas referentes à identidade de Moisés e aos costumes da época. Além da óbvia semelhança com a lenda de Charruquim, Osman aponta que, de acordo com os costumes daquele tempo, seria muito improvável que uma princesa egípcia solteira obtivesse permissão para adotar uma criança. Segundo os registros egípcios, ele também explica que havia uma base factual para o conto do cesto de juncos, embora com um arranjo e um enredo mais compreensíveis. O influente israelita chamado Yusuf Yuya, José, fora o primeiro-ministro, vizir, do faraó Tutmoses IV e de seu filho Amenhotep III. Quando Tutmoses morreu, Amenhotep casou-se com a sua irmãzinha Sitamun, como era a tradição real, para poder herdar o trono segundo a sucessão matrilinear. Pouco depois, para ter também uma esposa adulta, Amenhotep casou-se com Tii, filha de Yusuf Yuya. Decretara-se, porém, que nenhum filho de Tii poderia herdar o trono, e por causa da extensão do poder do pai dela, havia um temor geral de que seus parentes israelitas estivessem ganhando demasiado poder no Egito. Além disso, uma vez que Tii não era a herdeira legítima, ela não podia representar o Deus do Estado, Amon. Assim, quando Tii ficou grávida, certos oficiais do palácio pensaram que seu filho deveria ser morto logo ao nascer, se fosse varão. Sabendo disso, fizeram-se arranjos com os parentes israelitas que viviam em Gozen, na região do delta do Nilo. Nas proximidades, em Zaru,
Ti tinha um palácio de verão, para onde foi para ter o seu bebê. Em seguida, as parteiras arranjaram para que o menino fosse criado pela cunhada de Ti, Tei, da casa de Levi. O menino Amenhotep, nascido em 1394 a.C., foi mais tarde educado em Heliópolis pelos sacerdotes egípcios de Ra, como explicado por Maneto a respeito de Moisés. E na adolescência passou a viver em Tebas. Naquela época, sua mãe tornara-se mais influente que a rainha principal, Sitamun, que nunca tivera um filho e herdeiro do faraó, apenas uma filha, Nefertiti. O faraó Amenhotep III sofreu então uma doença e, como não havia herdeiro varão direto para a casa real, o jovem Amenhotep foi trazido à cena. Ele se casou com sua meia-irmã, Nefertiti, para reinar como corregente durante esse período difícil, e quando seu pai morreu, sucedeu-o como Amenhotep IV. No Antigo Egito, era prática comum que os faraós se casassem com suas irmãs para prolongar seu reinado através da linhagem materna. Essas esposas eram, frequentemente, meia-irmãs dos faraós, nascidas de pais diferentes. Pode-se ver em quadros genealógicos da época que, embora o Egito tenha tido muitas dinastias reais sucessivas, essas casas eram apenas renomeadas e renumeradas quando um faraó morria sem um herdeiro varão. O importante era que sua rainha tivesse uma herdeira mulher. Após o casamento dessa filha com outra linhagem masculina, uma nova dinastia iniciava-se. É também evidente que muitos faraós tinham um certo número de esposas estrategicamente escolhidas e que frequentemente se casavam com várias linhagens do sangue real original da Mesopotâmia, do qual descendiam as primeiras dinastias faraônicas. Em tais casos, os príncipes coroados casavam-se com as filhas das rainhas secundárias ou as mais novas de seus pais, perpetuando assim uma descendência aparentemente patrilinear, mas na verdade elevando o sangue feminino de sua linhagem em favor de sucessivas gerações. Por causa de sua criação parcialmente israelita, Amenhotep IV, algumas vezes chamado Amenófis IV, não podia aceitar as divindades egípcias e sua miríade de ídolos. Assim, ele desenvolveu a noção de Aten, um deus onipotente sem imagem, representado por um disco solar com raios voltados para baixo, distinguindo-se do deus Sol egípcio Ra. O nome Aten era equivalente à palavra hebraica Adon, um título emprestado do fenício que significa Senhor, como a palavra igualmente familiar Adonai, que significa meu Senhor. Ao mesmo tempo, Amenhotep, que significa Amém está contente, mudou seu próprio nome para Akhenaton, que significa glorioso espírito de Aten. Fechou todos os templos dos deuses egípcios, tornando-se muito impopular, particularmente entre os sacerdotes de Ra e os da divindade nacional anterior, Amém. Com sua esposa Nefertiti, Akhenaton teve 6 filhas e mantinha uma vida doméstica extraordinariamente bem disciplinada. Mas havia complôs contra sua vida e ameaças de insurreição armada se ele não permitisse que os deuses tradicionais fossem adorados junto com o Aten sem rosto. Ele recusou e acabou sendo forçado a abdicar em favor de seu primo, Smenkhkare, que foi sucedido por Tutankhaten, filho de Akhenaton com sua segunda rainha, Kia. Ao chegar ao trono, com cerca de 11 anos, Tutankhaten foi obrigado a mudar seu nome para Tutankhamon, denotando assim uma fidelidade renovada a Amém, no lugar de Aten. Mas ele viveria apenas mais 9 ou 10 anos. Akhenaton, nesse tempo, foi banido do Egito em aproximadamente 1361 a.C., embora seus partidários ainda o considerassem monarca de direito. Para eles, era o herdeiro vivo do trono de seu pai. Eles ainda o viam como o Mose real, em grego, Moses. Desde o momento de seu exílio, Akhenaton, dali em diante igualado a Moisés, fez 2 viagens ao Sinai, tendo retornado brevemente ao Egito entre elas, como explicado no livro do Êxodo. O êxodo israelita geral, que ele liderou, ocorreu na segunda ocasião por volta de 1330 a.C. O culto a Aten continuou por algum tempo depois da morte de Tutankhamon, época em que a coroa foi transferida para seu tio-avô Aye, marido de Tei,
que criara Akenaton e sua meia-irmã Nefertiti. Tei era a gloriosa, a Iocabar, que a Bíblia chama de Jochebed. Aie foi sucedido por seu genro, o general Oren-Eb, que anulou a Tei, proibiu a menção do nome de Akenaton e amputou os reis de Amarna da lista oficial de reis. Destruiu também diversos monumentos da época. Foi por essa razão que a descoberta do túmulo de Tutankhamon, em novembro de 1922, foi recebida como uma grata surpresa, pois pouquíssimo se sabia a respeito dele anteriormente. Inicialmente, como explicado em Êxodo 2:15 e 3:1, Moisés fugiu para a terra de Midian, a leste do Sinai peninsular. Sua rainha principal, Nefertiti, aparentemente morrera pouco tempo antes e, embora seus restos não tenham sido descobertos, um cartucho com seu nome foi encontrado nos anos de 1930 no túmulo real de Amarna. Em Midian, Moisés tomou outra esposa, Zípora, filha do senhor Jetro. Ela lhe deu 2 filhos, Gerson e Eliezer, Êxodo 2:22 e 18:4. A história passa-se então à conhecida sarça ardente, no Monte Horebe, no Sinai. O arbusto estava envolvido em luz flamejante, mas não era consumido. Êxodo 3:2 e 4. E do meio dele surgiu um anjo. O Senhor, El Shaddai, apareceu então em pessoa, anunciando a Moisés que ele deveria ser chamado Eu Sou o que Sou. Êxodo 3:14. Continua.